Cumprimento com a paz do Senhor. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Livro do Apocalipse, seu capítulo é o de número 5. Quero aqui nessa tarde externar a minha gratidão a Deus pela sua bondade, pela sua onibenevolência, permitir que eu pudesse contribuir nesta tarde com a palavra do Senhor. Quero aqui também agradecer ao Bispo Ides, presidente da Conemad, e respeitosamente também o pastor Bira, que é o coordenador geral aqui da Almadego, e na sua pessoa, os demais coordenadores e todos envolvidos neste evento. Apocalipse, capítulo de número 5, quem ama a Bíblia, diga amém. E vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei e vi que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se dizendo diante do cordeiro, tendo eles harpas, salvas de ouro e cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os teus selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua e também nação. Nessa tarde, o Senhor nos traz à memória uma igreja que desde o seu nascimento sempre foi perseguida. Mas essa mesma igreja que foi perseguida, ela não nasceu na comodidade. Ela nasceu debaixo da perseguição, mas debaixo de uma perseguição carregando uma certeza. O dono dela é aquele que foi morto, mas está vivo para todos sempre. A igreja de Cristo, ela vai nascer na cruz do Calvário, mas essa igreja ela é um plano oculto desde a eternidade. A igreja é um mistério oculto que nasce primeiramente no coração de Deus, para depois ser anunciada em Cesareia de Filipe, para depois essa igreja nascer na cruz, para que posteriormente ela pudesse ser inaugurada no dia de Pentecostes. Ela fora um mistério escondido em Deus, porque nenhum anjo ou nenhum profeta do Antigo Testamento havia profetizado uma revelação acerca da igreja. Mas foi na região de Cesareia de Filipe, quando Jesus estava somente com os 12, e ele fez algo que ele não costumava fazer: perguntas. E Jesus ele lançou a primeira pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? Eu não sei quem foi do colégio apostólico, mas alguém dissera: estão dizendo que o Senhor é Jeremias, grifo meu, quem sabe porque viram ele chorar. Outros estão dizendo que o Senhor é o Elias, quem sabe porque viram ele pregar com poder, fazer sinais. Outros estão dizendo que o Senhor é o João Batista,
Quem sabe porque viram ele pregar de forma exortativa. Jesus então lançou uma segunda pergunta: e vocês? O que vocês dizem essa tarde que eu sou? Eu não sei aqui na Almadego, mas em Campinas, São Paulo, aos domingos, 9 horas da manhã, as Testemunhas de Jeová, que tem como fundador Charles Taze Russell, eles batem na porta de nossas casas para dizer que Jesus não é Deus. Ele é uma criatura que foi criada em algum tempo da eternidade, nada mais. Os Mormons, que tem como fundador Joseph Smith, eles dizem que Jesus é um polígamo casado com Marta e Maria. Em João capítulo de número 2, as bodas de Caná, o mesmo irmão de Satanás e filho de Adão. Se perguntar para os adventistas do sétimo dia, eles dizem que o nome honorífico é o arcanjo Miguel. Se perguntar para os budistas de Siddhartha Gautama, eles dizem que Jesus nunca foi Deus, somente um líder que deixou um bom exemplo e um legado de liderança a ser seguido e nada mais. Se perguntar para a maior religião que cresce no planeta, os muçulmanos, eles vão dizer que Jesus não é Deus, é só um profeta e nada mais. Se perguntar para os kardecistas, eles vão dizer: ele nunca teve um corpo, somente um espírito elevado que no hinduísmo alcançou o karma. Mas se nós pudéssemos caminhar há 2000 anos atrás, encontrasse uma mulher em Samaria sem um cântaro na mão, ela iria dizer: para eles eu não sei, mas para mim ainda é aquele que tem água da vida eterna. Isaías vai dizer: para mim é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade. Se perguntar para Jó, ele vai dizer: para mim ele é o Redentor que vive. Se perguntar para João Batista, ele vai dizer: para mim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se perguntar para João Batista, ele vai dizer que ele é o Cordeiro, mas Lázaro vai dizer: para mim a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto viverá. Se perguntar para João em Pátimos, ele vai dizer: para mim é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Mas se perguntar para um jovem crente que ama a palavra na Almadego, eu tenho certeza que você vai dizer: para nós ele ainda é o que salva, o que cura, batiza com o Espírito Santo. Cadê os crentes que vão morar no céu? Aí Pedro diz: para mim tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, a saber, Pedro, nem carne nem sangue te revelou, senão o Pai que está nos céus. E sobre esta pedra, e sobre esta pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, das ânsias da morte, não prevalecerão contra ela. É a primeira vez que a igreja vai ser anunciada, e foi na região de Cesareia de Filipe, debaixo de uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas essa igreja vai nascer na cruz do Calvário. Mas 40 dias após a ressurreição de Cristo, ele ficou com os discípulos e deixaram uma promessa embasada em uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois vocês sairão e serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Eu trouxe uma boa notícia: ninguém pode receber do alto se não aprender a ficar, mas ninguém pode sair se do alto não receber. Mas os céus está aberto aqui essa noite, pronto para batizar jovens com o Espírito Santo, pronto para te encher com o Espírito Santo e depois te enviar, e depois te enviar. Primeiro ele te enche e depois ele te envia para a glória do teu nome. Após a pregação de Pedro em Pentecostes, quase 3.000 almas irão se converter. A igreja cresce de forma magnânima e extraordinária, ao ponto que 54 cidades, 32 países e 9 ilhas do Mediterrâneo foram abaladas pela pregação do Evangelho em poder. A pergunta é:
Qual era o segredo que a igreja crescia? Ninguém enfeitava a mensagem da cruz, ninguém adornava a mensagem da cruz, não tinha modismo, não tinha inovações, eles somente pregavam o Cristo crucificado e ressurreto como Ele é. E é o poder do Evangelho sendo anunciado. O Deus dono da igreja é Ele que acrescenta almas, é Ele que continuava conduzindo a igreja e conduzirá até o arrebatamento da igreja. Mas após o crescimento da igreja, começam então as perseguições. As primeiras perseguições vieram dos judeus. Era o tempo em que a igreja crescia, no tempo em que Roma pavimentava estradas para eles conquistarem cidades circunvizinhas. Havia nesse tempo a Pax Romana. Havia uma paz que o Império Romano colocara sobre todas as regiões que Roma dominava. Era o tempo em que não havia idolatria entre os judeus. Era o tempo em que Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio, preparou todos os corações com o helenismo grego e com a língua grega. Mal sabia Roma que as estradas que eles pavimentavam e abriam não era para eles conquistar, mas era para que a igreja pudesse invadir o cenário na primeira, segunda e terceira viagem missionária. Enquanto estamos aqui adorando, não no sono, mas despertados, nós cremos que Deus está abrindo caminhos para missionários. Deus está abrindo caminhos para jovens que amanhã depois irão liderar a igreja. Deus está abrindo caminho para futuros pregadores. Deus está abrindo caminho para jovens incendiados pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o tempo em que a igreja cresce. Mas com o crescimento da igreja, os milagres através da igreja prenderam Pedro e João. E o que Pedro e João fizeram? Quando a igreja quer responder o mundo com respostas carnais, a igreja perderá a sua autoridade. Essa semana houve zombaria no carnaval, os ímpios zombando da igreja. Pasme, alguns crentes ficaram perplexos, outros apavorados, outros querendo trazer respostas a qualquer custo, mas esqueceram de ler as Escrituras. Pedro capítulo 3, versículo de número 3 da segunda carta: sempre haverá os escarnecedores e zombadores contra a igreja. Em Mateus capítulo 5, versículo 11: bem-aventurados somos nós, quando injuriares contra nós e perseguirem a igreja de Jesus Cristo. E qual a resposta da igreja? Não é respostas carnais, mas espirituais. Enquanto a igreja ora, Deus se encarrega de trazer o juízo. Enquanto a igreja ora, Deus trará respostas contra os perseguidores da igreja. Atos capítulo de número 4, Pedro e João estão presos. E o que eles estão fazendo? Orando. Enquanto Pedro e João oram, Deus traz respostas. Deus chacoalha a prisão, as correntes caem e Pedro e João são libertos. Em meio ao sinédrio judaico, estão perguntando entre eles: o que tem estes homens que pregam com ousadia? O que tem esses homens que pregam com poder? O que tem esses homens que demônios são expulsos quando eles anunciam o nome do dono da igreja, Jesus de Nazaré? O que tem esses homens? Alguém levantou na reunião e disse: eu sei o que eles têm. Talvez estão perguntando aí fora: o que esses jovens têm? Que milhares de jovens se reúnem para adorar o Cristo.
O que esses jovens têm? Dentro deles, o Espírito Santo da verdade. O que esses jovens têm? O selo do Espírito Santo de Deus. O que esses jovens têm? Um fogo que os incendiou por dentro, que eles levantam a mão direita para adorar, que em seus lábios a adoração sai. E o que eles fazem reunidos? Adora o único que é digno de toda adoração, de todo louvor. Quem veio adorar a Ele, não economize o seu glória essa tarde. Deixa tudo aqui essa tarde. Alguém se levantou na reunião e disse: eu sei o que eles têm. Porque eles pregam assim, porque eles louvam assim, porque esses jovens são incendiados. Alguém disse: é porque eles andaram com Jesus. O segredo está aqui. Eles andaram com Jesus. Pedro e João são presos em Atos capítulo 4. Mas em Atos capítulo de número 12, Tiago, ele perde a cabeça, a espada, por Herodes. Em Atos capítulo de número 7, um diácono cheio do Espírito, cheio de sabedoria e poder, ele prega o Cristo crucificado e ressurreto. E o que Estevão recebeu? Nenhum elogio, nenhum tapinha nas costas, nenhum abraço. O que Estevão recebeu? O que a igreja foi colocada na terra irá receber: pedradas. Mas enquanto a igreja é apedrejada, enquanto Estevão era apedrejado, o céu abria. Alguém um dia perguntou: aonde estava o Deus de Estevão, que permitiu ele morrer a pedras? Eu te explico: é o mesmo Deus que um dia esteve na cruz, é o mesmo Deus que fez Estevão anunciar: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Aonde estava o Cristo de Estevão? À destra do Pai, com o céu aberto, esperando o primeiro mártir da igreja para o receber na eternidade. São pedras na terra, mas um céu aberto para a igreja na eternidade. São pedras na terra, mas uma coroa de glória esperando você na eternidade. Estevão cai na arena pedradas, mas os céus recebem Estevão. Tiago perde a cabeça. Alguém poderia dizer: será que Deus perdeu? Coisa nenhuma. Deus ainda tinha um Pedro. A perseguição agora não é dos judeus, mas é dos romanos. E Nero assume o trono em Roma. E Nero está preocupado. Os crentes não se prostram aos imperadores. Nero tem outra preocupação, porque esses crentes se reúnem em casas. Aparentemente para Roma eram reuniões secretas. Que língua eram estas que eles falavam, que o Império Romano desconhecia, mas só os céus poderia descrever? Eles se preocupavam porque os crentes eram uma ameaça à unidade romana. Então o que Nero fez? Quem é o líder do cristianismo? Naquele tempo era Pedro. Mandou prender Pedro e, segundo a tradição da igreja, Pedro vai ser crucificado. Mas Pedro tem um pedido a fazer: me crucifique de ponta cabeça, porque eu não sou digno de ser crucificado e morrer como foi o meu Senhor. Pedro é crucificado e morre de ponta cabeça, segundo a tradição da igreja. Alguém poderia no Império Romano dizer: eles perderam Estevão, perderam Tiago, perderam Pedro, o cristianismo acabou. Mas tem uma boa notícia para te dar: Deus não perde. Alguém levantou a mão e deu aleluia. Vou repetir: Deus não perde. Vou repetir para esse lado: Deus não perde. Se tu veio para uma adega essa tarde esperando o pregador dizer para você cutucar 2 ou 3 que Deus vai te dar vitória, errou o endereço do culto essa noite. Se você só dá glória a Deus através do movimento do pregador, errou o endereço da igreja. Mas eu vim para te dizer que em meio à perseguição, o fogo do Espírito não apaga, e Deus não perde. Deus não perde. Pregador,
pregador, achei que o Senhor iria dizer que eu vou ser exaltado, que eu vou pregar em todas as nações, que eu vou prosperar. Essa autoajuda o pregador não veio trazer hoje. O que o pregador veio te dizer essa tarde é: a igreja sempre será perseguida. E por quê? Porque o fundador dela também foi perseguido e crucificado. Mas carregamos uma esperança. Como colocaram ele num sepulcro, ao terceiro dia ele ressuscitou. A esperança é viva dentro de nós. E por quê, pregador? Mesmo em meio às perseguições, a igreja permanece inabalável. E a qualquer momento, quando a trombeta de Deus soar, todos nós estaremos com Ele na eternidade. Pensaram que com a morte de Pedro a igreja iria parar, mas Deus tem um Paulo. No caminho de Damasco, o perseguidor da igreja, pegando cartas para prender cristãos, o dono da igreja aparece para ele no meio do caminho glorificado. Quando Paulo se deparou com o dono da igreja e a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: quem é, Senhor? Saulo está caído ao chão, porque diante da glória não há lugar para o orgulho humano permanecer de pé. Diante da glória, Paulo caiu ao chão. Diante da manifestação de Deus em um redemoinho, Jó colocou as mãos nos lábios e disse: eu só te conhecia de ouvir falar no culto do domingo, mas agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Este mesmo Paulo que vai ser o doutor, que vai levar o evangelho aos gentios, ele vai invadir o cenário na primeira viagem missionária em Frígia, Sicília, Galácia e Antioquia. Paulo vai para a segunda viagem missionária com Silas, vai fundar a primeira igreja na Europa, Filipos, Tessalônica e Bereia. Depois Paulo vai para Atenas. Mas os últimos dias de Paulo também foram terríveis. Assim como foi o de Estevão, assim como foi os dias de Pedro. Paulo, a mando de Nero, está em uma masmorra. Segundo a história, está esperando um soldado romano entrar com uma tira de couro para levar Paulo para fora, onde o mesmo vai perder a cabeça. A pergunta é: Paulo está preocupado? De maneira nenhuma. E o que ele está fazendo? Escrevendo uma carta. E na carta de Paulo, ele tem uma convicção: defendi o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vão arrancar a minha cabeça, mas eu tenho uma certeza: desde agora, a coroa da justiça está guardada e reservada pelo justo juiz, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Se tem um crente aqui que não caiu no sono, mas despertou essa tarde, temos uma certeza: há uma coroa de glória nos aguardando no céu. Paulo perde a cabeça e alguém poderia dizer: agora a igreja acabou, agora a igreja chegou ao fim. Se esqueceram. Tem um velhinho por nome João, mais ou menos 86 anos de idade. O imperador agora já não é mais Nero, o imperador é Domiciano. E Domiciano pede que todos o adorem dizendo: Dominus-it Deus. Mas João não vai adorar um imperador humano sentado em um trono de madeira feito por homens. João é aquele que só adora quem está sentado em uma destra do Pai, em um trono de glória. Como João não adora o imperador, João é preso, enviado a uma ilha por nome Pátimos, a 86 quilômetros do sudoeste de Éfesos. Ilha rochosa, ilha vulcânica. Para muitos era o fim da igreja, era o fim de João. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. João testemunha dizendo: estou preso,
pelo testemunho e pela palavra. Pregador, não entendi. João está dizendo a nós essa tarde: estou preso pela fidelidade à palavra. Mas eu vim essa tarde pensando que se eu fosse fiel à palavra, era só vitória e só vitória. Te enganaram. As últimas palavras de Jesus não foram vitórias. As últimas palavras de Jesus foram: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tem que ser crente para dar glória agora. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João está ensinando algo a nós essa tarde. Fidelidade à palavra não é isenção de provações e de lutas. Pregador, este Deus da igreja, o Deus de João, Ele não vai nos livrar da prova nem sempre. Este Deus nem sempre alivia a carga. Mas uma coisa nesse púlpito, com muito temor e tremor, eu te garanto: Ele fortalecerá tuas estruturas e vai passar contigo em meio às provações. João diz: estou preso pela fidelidade à palavra. Se fidelidade à palavra não é ausência de provações, eu te garanto algo aqui essa tarde: fidelidade à palavra é garantia da presença. Alguém deu glória a Deus? Eu vou repetir: fidelidade à palavra não te isenta de provações, mas uma coisa eu te garanto: é garantia da presença de Deus no ambiente em que você estiver. Pregador, se eu for fiel, nem sempre Ele te livra da prova, mas a garantia da presença dEle é estar com você em qualquer circunstância, é estar ao teu lado em qualquer cenário. Prove, eu te provo. Moisés subiu para o monte, e o povo pressionou Arão, querendo que construísse um Deus que eles pudessem ver, enxergar e tocar, para dizer que este é o Deus que os tirou da terra do Egito. E Arão pegou o ouro do povo, construiu o bezerro para o povo adorar. Era o tempo de idolatria no deserto. E Deus, irado, falou com Moisés e disse: desça lá, porque o teu povo se inclinou em idolatria a um bezerro. Moisés desceu, quebrou as pedras da lei, e Moisés fez uma pergunta: quem está conosco? A tribo de Rubens estava prostrada, Efraim e Manassés prostrados, Issacar e a tribo de Dan prostrados, Simeão estava prostrado. Mas tem uma tribo chamada Levi, que olhou para Moisés e disse: nós estamos ao seu lado. Se não pegou, eu explico melhor. Para carregar a fidelidade para com Deus, às vezes é necessário romper até com aqueles que caminham ao nosso lado, que se dizem irmãos. Eu vou melhorar. Para carregar a presença de Deus, rompa com aquilo que impede você de carregar a fidelidade com Deus. Como teve mais de 10, glória a Deus, eu explico. Deus falou para Moisés: a tribo que vai carregar a minha presença será a tribo de Levi. E por quê? Porque quem carrega a fidelidade também está pronto para carregar a minha presença. Eu vou repetir em alto bom som: quem carrega a fidelidade também carregará a minha presença. Só quem é fiel essa tarde esteja pronto para carregar a presença de Deus. João tem uma certeza em Pátimos: estou preso, estou exilado. O imperador e todo o império batendo palmas, dizendo que é o fim. Mas aquele que não te deixa sozinho e garante a tua presença, ele apareceu em Pátimos dizendo: João. Quando João olha para ver quem era aquele que falava com ele, a voz era como voz de trombeta. Detalhe:
Deus tem diversas maneiras de falar com teu povo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, Ele fala com voz de trombeta. Mas quando Ele quer chacoalhar a vida de um obreiro, Apocalipse 14, 2, Ele fala com voz de trovão. Mas quando Ele quer sacudir uma cidade, Amós capítulo 1, versículo 3, bramiu o Senhor como leão, quem resistirá? Às vezes não é voz de trombeta, não é voz de leão e nem voz de trovão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 14, a voz é suave dizendo: o que fazes aqui, Elias? Se ele dissesse o que fazes aí, é alguém do lado de fora perguntando para quem está do lado de dentro. Mas quando ele diz o que fazes aqui, é porque antes de você ter seus conflitos internos, suas reclamações, suas crises de ansiedade e de identidade, quando você entrou na caverna, Ele já estava lá dentro só para lhe dizer: sai para fora. Sai para fora, sai para fora. Eu tenho muito ainda a fazer na tua vida. Eu quero liberar uma palavra aqui essa tarde. Em nome de Jesus, estou tirando jovens para fora, para trazer desses jovens o melhor que tem escondido dentro deles. Futuros pregadores, futuros missionários, futuros pastores e obreiros da casa de Deus. O texto de Romanos, a qual foi enviado, capítulo 13, versos 11, diz: precisamos conhecer o tempo. A palavra tempo no grego não é a palavra cronos, é a palavra kairos. E por que nós devemos conhecer o tempo? Porque o cenário em que nós estamos vivendo está tudo preparado para a manifestação do filho da perdição. O que Paulo está nos alertando é a igreja que precisa despertar do sono. Se ela não se despertar, nós não iremos conhecer o tempo. Se a igreja permanecer em sonolência, a igreja perderá a sua autoridade missionária. Os jovens somente irão se reunir para pular, para movimentos, mas se continuarmos no sono, não iremos estar atentos ao que diz as Escrituras. E o que diz as Escrituras é tempo de despertar. É tempo de despertar. E o que desperta a vida da igreja não é o movimento. O que desperta a vida da igreja não é o jargão que eu trouxe pronto de casa. O que desperta a vida da igreja ainda é a palavra. Ainda é a palavra. Ainda é a palavra. Ainda é a palavra de Deus. Precisamos conhecer o cenário e o tempo. Porque conhecendo o cenário, chegou a hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está mais próxima, disse Paulo, do que quando aceitamos a nossa fé. Parece que o texto é estranho. Eu já sou salvo, mas que salvação é esta, que está mais perto do que aquela quando nós aceitamos a fé? O que Paulo está dizendo na igreja de Roma é: quando você aceitou a Cristo, Ele já te declarou inocente, já te justificou com teu sangue. Mas o que espera uma igreja que não dorme, mas está viva e acordada, é uma igreja que está pronta a ouvir o toque de uma trombeta. Parece que alguém ainda ama a palavra do arrebatamento, eu vou repetir. Se a igreja estiver sonolenta, ela está perplexa, apática, esperando somente as coisas da terra. Mas alguém que já se despertou do sono e está vivo nesse ginásio aqui essa tarde, o que ele está aguardando é uma bendita esperança. Que esperança é esta? O toque de uma trombeta, te tirando para fora deste mundo e te levando ao altos céus para o encontro com o dono da igreja. Quando João ouve a voz para ver quem era aquele que falava com ele, João caiu como morto. Lembra do que eu disse? Fidelidade à palavra
traz a garantia da presença dele. E ele visitou João em Pátimos só para lhe dizer: tu não está sozinho nessa. Quando João olha para ver quem era aquele que falava com ele, o cabelo dele é branco como a neve. E por que é branco? Por causa desse glória a Deus eu explico. Porque ele é eterno. Isaías capítulo 9, versículo 6, é Pai da eternidade. Miqueias capítulo 5, versículo 2, é o menino que nasce em Belém, mas é desde os tempos da antiguidade. Se ele é eterno, ele é criador. João capítulo 1, versículo 3, sem ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses 1,16, ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Mas ele só criou e virou as costas para o universo? Coisa nenhuma. Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele sustenta, ele sustenta, ele sustenta, ele sustenta. Até essa mão direita que tu não levanta, ele sustenta. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. Cabelos brancos como a neve fala da sua eternidade, e os seus olhos como chamas de fogo. Olhos como chamas de fogo eu sei tudo o que se passa dentro de você. Eu vou melhorar. Olhos como chamas de fogo, eu sei tudo ao teu respeito. E sei coisas sobre você que nem você sabe. Como ele tem olhos como chamas de fogo, é por isso que ele disse às 7 igrejas da Ásia. E quando eu disser isso, você tem 3 opções: ou fingir que não é com você, ou segurar na cadeira apavorado, ou dar um grito de glória da Almadego. O que ele diz? Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Parece que alguém entendeu. Eu conheço as tuas obras. E o seu vestido é branco como a neve. É branco, é branco. E por que é branco? Porque ele é santo. Se eu ouvisse 10 glória a Deus, eu contava essa. Ele é santo, diz Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável. Alguém poderia perguntar na Almadego essa tarde: é só se apresentar? Detalhe: a palavra grega para se apresentar não é se apresentar na Almadego hoje e semana que vem tá bebendo cachaça. A palavra se apresentar não dá para se apresentar aqui, levantar a mão, chacoalhar 2 ou 3 e fumar maconha escondido na escola. A palavra apresentar se apresente, se apresente, se apresente, se apresente, se apresente de uma vez por todas. Segura. Vos apresenteis como sacrifício, só quem pode diga bem forte: vivo, santo. A igreja sonolenta que dorme, a igreja do Deus só é amor. Se Adão deixou uma dívida na mesa de Deus, como vai fazer para pagar a dívida? Alguém diz: Deus é amor, perdoa Adão, está tudo bem. Mas esqueceram de anunciar que ele é justiça e santidade. Se ele é justo, alguém precisa quitar a dívida. Quem vai quitar a dívida tem que ser um sacrifício vivo. Na Bíblia só tem 2. Quantos? Agora tem jovem que assistiu 40 vídeos no YouTube, ele é teólogo. Ele vai dizer: são 3. Jefité, ninguém pediu nada para ele. Ele quis dar porque ele quis. Só tem 2. O primeiro é Isaac. Pega o menino, leva para o Moriá, amarra, levanta o cutelo. O anjo disse: pare. Eis ali o carneiro. Meu Deus, tu vai dar daqui a pouco. Por que não sacrificou? O sacrifício não é vivo? É vivo, mas não é santo. Então não é agradável. Mas eu conheço um. Parece que a irmã conhece aqui. Tem crente lá em cima que parece que conhece também. Mas tem um. A pergunta é:
Ele é vivo? É vivo. Mas a pergunta que permeia na Almadego é santo? Como bom assembleiano, para não ficar só nas minhas palavras, 2 Coríntios 5:21, Paulo diz: ele não cometeu pecado. Se for dando glória, eu vou dando mais texto. 1 Pedro 2:22, nele não há pecado. João 6,69, ele é o santo de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Alguém poderia dizer: Paulo, Pedro, João e o autor aos Hebreus joga tudo no time de Jesus, não vale. Vou trazer 4 que jogavam contra só para ver se vale. Mateus 27, versículo 4, Judas diz: traí, sangue inocente. Não dê glória a Deus não, porque está 4-1. A mulher de Pilatos, Cláudia Prócula, disse: tive um sonho e sofri porque ele era justo. 4-2. Pilatos lavou as mãos e diz: ele é justo. Está 4-3, não dá glória. Pode pôr na minha conta essa. Desde as 9 da manhã, mais ou menos 10 para as 3 da tarde, um ladrão olhou para o outro na cruz e disse: pois é, esse aí mal nenhum fez. E tu tá achando que eu vim aqui na Almadego para empatar? Se empatar, nem volta no que vem. Eu vim para lhe dizer que quando ele entregou o Pai e o Espírito, tem um centurião 007 escondido dizendo: verdadeiramente, eu já tinha pulado da cadeira. Verdadeiramente, eu já tinha pulado. Verdadeiramente, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é santo. João, não temas. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Não temas. Eu tenho. Perdoa-me, pastores, mas eu preciso enterrar uma heresia no púlpito aqui da Almadego hoje. Uma heresia que surgiu no Brasil, que Jesus desceu lá no inferno, pegou a chave da mão de Satanás, puxou. Satanás não queria dar a chave, Satanás puxava, e a igreja toda pulando, falando em línguas, dizendo: é forte mesmo, porque não está na Bíblia. E aí diz que Jesus tomou a chave. Deixa eu lhe dizer uma coisa: primeiro, que Satanás nunca esteve no inferno. Segundo, Jesus nunca perdeu chave. Terceiro, Satanás não é dono de nada. Ele não diz: eu vou ter a chave. Ele não diz: eu perdi a chave. Ele diz: eu tenho. Só quem conhece ele sabe que ele está no controle e tem autoridade. Eu tenho a chave da morte. Capítulo de número 1 do Apocalipse. Aqueles que carregam a fidelidade têm a garantia da minha presença. Capítulo 2 e capítulo 3, João escreve às 7 igrejas da Ásia: Éfesos, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Permita-me, jovem, dizer isso. Para cada uma delas, Cristo se apresentou de uma maneira distinta. Por quê? Porque Cristo não fala contigo, ou não se apresenta da maneira que você quer. É segundo a necessidade que você tem. Para a igreja de Éfesos, ele é aquele que anda no meio dos castiçais. Para a igreja de Esmirna, eu fui aquele que fui morto, mas estou vivo para sempre. Para a igreja de Pérgamo, eu sou aquele que da boca sai uma espada aguda. Da igreja de Tiatira, eu me apresento dizendo: eu sou aquele que tem olhos como chamas de fogo. Para a igreja de Sardes, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Para a igreja de Filadélfia, eu sou aquele que tem a chave de Davi. E a porta que eu abro, não há demônio,
não há feiticeiro, não há macumba, não há carnaval que pode fechar. E para a igreja de Laodiceia, ele se apresenta como aquele que é o Amém. Detalhe, eu apresento algo a vocês essa tarde, e o que eu aprendo com as 7 igrejas? Relatório da terra não se harmoniza com o relatório dos céus. Das 7 igrejas da Ásia, tem uma que na terra é pobre, Esmirna, mas nos céus, Deus diz, aquele é rica. Igreja de Filadélfia, relatório dos homens na terra, tem pouca força. Relatório na eternidade, mesmo tendo pouca força, não negou o meu nome. E como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei. Eu te guardarei. Eu te guardarei da tentação que há de vir sobre a terra. Mas tem uma igreja que na terra, ela diz, rica sou, e de nada tenho falta. Mas nos céus, pobre, cega e nu. Qual a boa notícia, pregador? Eu não sei o que o vizinho um dia falou a teu respeito. Quem sabe alguém um dia se levantou e disse, esse aí não vai dar em nada. Daqui uns dias está enchendo a cara no carnaval, fumando maconha e cheirando cocaína. Esse aí nem vivo vai chegar para próximo Madego. Mas se esqueceu de uma graça, se esqueceu do Cristo e da presença dele que te salvou. Te trouxe aqui essa tarde só para lhe dizer, eu não sei o que o mundo fala ao teu respeito, mas o que vale é o que a eternidade falou sobre você. Me aguentam mais 10 minutos, digam amém. Por causa desse glória aí, a boa notícia para nós é, João está em Pátimos. Mas quem carrega a fidelidade tem a garantia da presença, mas tem um detalhe. Quem carrega a fidelidade na terra, sempre terá uma porta aberta no céu. Eu vou melhorar. Quem carrega a fidelidade na terra, sempre terá uma porta aberta no céu. João, sobe aqui. João é arrebatado em espírito. E o que João vê? Ele vê o ancião de dias assentado em um trono. E à destra do ancião, um livro selado, escrito por dentro e por fora. Porque João subiu aonde os outros não subiram. Porque João viu o que os outros não viram. Porque João, jovem, foi aonde os outros não foram. Tenho algo para o teu coração essa tarde. Existem aqueles que têm um relacionamento superficial. Para carregar o azeite dele, ele depende do movimento do pregador, depende do movimento do cantor. João não. João, ele vai aonde os outros não foram. Por isso ele vai ver o que os outros não viram. O que Deus está dizendo para nós essa tarde, Madego, chegou a hora, e a hora é agora de despertarmos do sono. Esse sono não era morte espiritual, era inércia, era letargia espiritual, ao ponto que um dia Paulo disse a Timóteo, desperta o dom que há em ti. A palavra despertar no grego é despertar algo dentro de você e incendiar como fogo, por causa de um chamado que vem de cima. O que te desperta não vem de baixo. O que te desperta hoje, jovem, é o que vem de cima, de cima, de cima, de cima. A pergunta é, por que João vai vislumbrar o que os outros não vislumbraram? Porque o ministério de Jesus era acompanhado por 5.000 pessoas. Marcos 6 e João 6. Só iam para o culto por causa do pão e do peixe.
Mais de 5.000 em 1 Coríntios 15, verso 6. Só 500 pessoas e mais Tiago viram ele ressuscitar. Mais de 500 pessoas em Atos 2, só tem 120 orando no ciclo de oração. Mais de 120, só 70 vão para o evangelismo na grande comissão em Lucas 10. Mas os 70, só 12 andaram com ele. Mas os 12, só 11 tomam ceia. Judas saiu para o trair. Mas os 11, só 3, Pedro, João e Tiago, vão para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Mas dos 3, nos pés da cruz, só tem um. Quem é ele? João. Porque João vai onde os outros não foram. Porque João vai ver o que os outros não viram. Quer ter experiências que eles não tiveram. Quer subir onde eles não subiram. Vai com Jesus até o fim. De repente, um anjo forte nos céus se levanta. É forte, pregador, é forte. Qual o tamanho dele? A Bíblia não diz. Quando a Bíblia se cala, pregador não tem voz. Era um anjo forte que disse: João, tá vendo aquele livro? Tô sim. Ninguém no céu, nem anjos, nem na terra, nem homens, é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E João chora. O choro só vai durar até o momento em que o cordeiro entrar no ambiente. Parece que alguém deu glória a Deus igual assembleano. Eu vou repetir: o choro só dura até o momento em que o cordeiro entra no mesmo ambiente. Um dos 24 anciãos se levanta e diz: João, não chores. Está entrando alguém lá na portaria. Quem é ele? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que foi morto e está vivo para sempre. Quando ele entra, os 24 anciãos se prostram, e os anjos, há uma explosão de adoração na eternidade. Esse crente com sono aí do teu lado não abriu a boca ainda para adorar. Eu vou repetir: no ambiente em que Jesus entra, os anjos adoram, os 24 anciãos adoram. E qual é o cântico? Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de abrir o livro e desatar os teus selos. Se ninguém tivesse abrido o livro, talvez eu estaria até hoje dentro de uma facção criminosa. Se ele não tivesse abrido o livro, talvez teu nariz agora estava cheio de cocaína. Se ele não tivesse abrido o livro, talvez teu coração agora não estaria com essa alegria que foi colocada aí dentro. Se ele não abrisse o livro, não haveria uma adego. Se ele não abrisse o livro, tu não estaria com essa mão direita levantada e adorando a ele. Se ele não abrisse o livro, estaríamos mortos em ofensas e pecados, como filhos da desobediência, debaixo da ira de Deus. Mas como ele abriu o livro, a redenção futura para nós é garantida. Chegará o dia em que Paulo ratifica aos Filipenses 3:20 dizendo: a nossa cidade não é Goiás, a nossa cidade não é São Paulo, a nossa cidade não é Espírito Santo, a nossa cidade está nos céus, está nos céus. Só quem é cidadão dos céus, levanta essa mão para cima e adore a Ele. E aqui eu encerro. Como ele abriu o livro, chegará o dia que ele vai desatar os selos. E a terra, quando ele começar a desatar os selos, 7 selos serão abertos na terra. Chamado por Paulo de dia do Senhor, que vem como um ladrão. Paulo diz aos Tessalonicenses: quando todos acharem que há paz e segurança,
virá repentina destruição. Se a igreja não conhecer o tempo e não despertar do sono, seremos pegos de surpresa pelo dia do Senhor. Mas se a igreja estiver viva, justificados pela fé, com paz com Deus, antes do dia do Senhor, antes dos ímpios serem julgados pelo dia do Senhor de forma repentina, nós teremos a redenção futura do nosso corpo. E Paulo diz que em breve este corpo abatido será transformado. Alguém deu glória? Eu vou repetir: em breve este corpo abatido será transformado. Mas eu aproveito esses 3 minutos para pedir que você se coloque de pé, por gentileza. Se não gosta de Bíblia, não precisa nem dar glória a Deus. Não, eu não vou pedir para você abraçar 5, 6, transferir unção, porque ninguém transfere unção para ninguém. Cada um na uma adega carrega o seu próprio azeite. Não entendeu? Vou melhorar. Todo mundo traz lamparina. E se você não trouxe azeite de casa, ninguém transfere unção para ninguém. Isso é heresia de neopentecostal. Não vai pedir para abraçar, não vou. Ninguém vai transferir unção para ninguém. Se a lamparina veio vazia, é a palavra que vai encher essa tarde. Mas eu confesso que eu estou preocupado. Qual a preocupação? Centenas e centenas de jovens me procuram. E eles dizem que eles sonham em ser pregadores. Desculpa se eu vou te decepcionar aqui essa tarde. Deus não trabalha com boas intenções. Deus trabalha com princípios. Se quer ser pregador para andar de avião, se quer ser pregador para ser famosinho e todo mundo tirar foto contigo, se quer ser pregador para se aparecer em um cenário mentiroso, mercantilista, gospel, tu tá mal direcionado, rapaz. Quer ser pregador? Começa limpando o chão da igreja e prega lá para a privada. Quer ser pregador? Fica de porteiro olhando os carros lá fora e vai pregando para os carros e para os ímpios que passam na porta da igreja. Evangelho não é carreira gospel. Evangelho não é palco para triunfalistas. Quer ser pregador da cruz? O caminho é este. Não enfeite a cruz. Não precisa engrossar sua voz para impressionar outras pessoas. Não precisa departamento de marketing para o teu ministério. Não precisa comprar terno brilhante, aqueles anéis grossos, brilhantes, para mostrar para alguém que sabe alguma coisa. Seja simples como o dono da igreja. E pregue o evangelho da cruz. Pregue o evangelho da cruz como ele é. São centenas de jovens querendo ser pregadores e centenas de mocinhas querendo ser cantoras. Mas há uma pergunta aqui essa tarde: cadê os missionários? Cadê os pastores futuros? Onde estarão os evangelistas? Eu sei porque tu não quer ser evangelista. Porque o evangelista Filipe, ele tem que pregar para um eunuco. Deserto de Gaza não tem oferta. Deserto de Gaza não tem multidão.
Deserto de Gaza, tem o Espírito Santo que após Filipe pregar e se converter o eunuco, arrebatou ele do deserto de Gaza e levou para Azoto. Eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Às vezes vai pregar para um, às vezes vai evangelizar e não vai sair no cartaz, mas as experiências que você vai viver com Deus serão extraordinárias. Pregador, qual é o prêmio de ser missionário? O prêmio está aqui. Pode colocar a câmera aqui. Enquanto o pregador vai ganhar 7 mil e 5 mil, missionário no campo vai receber 2 e olha lá. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Quem carrega a fidelidade em lugares que ninguém quer ir, a garantia da presença do dono da igreja estará com você para todo sempre. Há uma preocupação nessa geração. Quem vai pastorear os nossos filhos? Quem vai continuar pregando o evangelho da verdade sem negociar? Eu espero estar pregando para essa geração que jovens subirão nos púlpitos e pregarão o evangelho como ele é. Que estas jovens que aqui estão, quando dobrar os joelhos no chão, irão incendiar a igreja pelo poder da oração. A geração dos nossos pais está passando. Para quem nós vamos entregar o bastão? Precisamos de mãos firmes, que peguem o bastão e dê continuidade na caminhada da fé. A geração de Abraão que saiu pela fé já passou. A geração de Isaac que não deixa poços serem entulhados está passando. Será que essa geração vai ser a de Jacó que engana? Mas eu creio em um encontro no Val de Jaboque, onde essa geração não vai ser o que os outros estão dizendo que ela é. Não estamos dormindo no sono, mas estamos vivos e despertos para poder incendiar o Brasil, para poder colocar os nossos pés no campo missionário e dizer: conte comigo, Senhor. Quem pode dizer aos céus essa tarde: conte comigo, Senhor? Se você pode dizer, diga ao teu Deus essa tarde: conta comigo, Senhor. Seremos futuros pastores, evangelistas, obreiros e missionários. Que as boas mãos do Senhor, que conduziu a igreja primitiva, que conduziu a igreja em toda a sua história, que conduziram a nossa liderança no decorrer dos anos, seja o mesmo Deus e o mesmo Espírito que conduz esses jovens essa tarde até o arrebatamento da igreja. Que o Deus que preservou a igreja continuará preservando. Em meio às pedras, em meio ao escárnio, sim, senhores, mas continuaremos sendo sal e sendo luz e anunciando o evangelho em todo o Brasil. Quando você voltar para casa essa tarde ou essa noite, se é de ônibus, se é de carro, eu não sei onde você vai dormir, mas lembre, Ele abriu o livro. Ele abriu o livro. Pular, fazer barulho no movimento é fácil. Quero ver é carregar a fidelidade na palavra. Mas vai para casa sabendo: quem carrega a fidelidade com a palavra não está isento de provações, mas tem uma garantia: o Cristo estará contigo
em qualquer ambiente. Quem pode adorar a Ele, adore essa tarde.